Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, eu vou fazer a leitura dos versículos 10 ao 19, já anunciando aos irmãos o contexto dessas palavras, é aquela mensagem que o apóstolo Pedro está passando à igreja para alertar quanto ao perigo daqueles que são falsos mestres e que surgem em meio à igreja cristã, que surgiriam em meio à igreja cristã. Então, 2 Pedro, capítulo 2, nós lemos assim no versículo de número 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Uma coisa muito fácil de notar para as pessoas que leem a Escritura Sagrada com frequência é que a Bíblia usa muito a linguagem de rebanho e pastor para falar do povo de Deus, da maneira como Deus trabalha na vida e conduz a vida do seu povo. E com isso a Bíblia mostra, irmãos, que rebanhos precisam de pastores, precisam de líderes. A igreja é um rebanho, logo a igreja precisa de pastores, a igreja precisa de líderes. Nós precisamos de liderança espiritual. No entanto, nós sabemos que não é qualquer pessoa que presta para ser liderança espiritual da igreja, do povo de Deus. A Bíblia mesmo, com muito cuidado, ela estabelece algumas qualificações para aqueles que aspiram o episcopado, que aspiram a exercer o ofício de ministros do rebanho. Então, se há qualificações, significa que algumas pessoas ficarão de fora, não estarão qualificadas, preparadas para exercer essa função. A palavra de Deus também traça claramente perfil daqueles que são os pastores aprovados por Deus. De modo que a igreja de Cristo é ensinada pela Escritura a observar algumas pessoas ou as pessoas que estão atuando ou exercendo liderança, no entanto, estão fazendo de modo não aprovado por Deus e que, portanto, não devem ser seguidos, não devem ser ouvidos, não devem ser apoiados. De modo que existe uma responsabilidade, irmãos, como igreja, de escolhermos liderança e de apoiarmos líderes. Você e eu, nós somos responsáveis pelas pessoas que nós aceitamos e apoiamos e aprovamos como liderança espiritual para a igreja, como pastores, como líderes do rebanho.
E essa responsabilidade ela é muito clara. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, reprovando determinados líderes do seu tempo, lá em Mateus capítulo 15, o apóstolo nos narra assim: então, aproximando-se dele os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Os fariseus eram lideranças espirituais em Israel no período de Jesus. E aí os discípulos chegaram para Jesus e disseram: olha, os líderes da religião estão abismados com aquilo que você está falando e ensinando, Jesus. E a resposta de Jesus para os seus discípulos foi a seguinte, versículo 13 de Mateus 15, Jesus disse assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Jesus está dando aqui uma mensagem muito séria, está dizendo o seguinte: olha, tem pessoas aí que não são pessoas aprovadas por Deus e serão arrancados, serão reprovados, isso será manifesto publicamente um dia. Vocês precisam tomar cuidado, não é porque são os fariseus, os líderes religiosos de Israel, que vocês têm que segui-los cegamente. Jesus diz assim: não, tem pessoas que são reprovadas na liderança espiritual. E então ele disse mais, versículo 14, Jesus os recomendou assim: deixai-os, abandona esses líderes, deixa eles para trás, não os sigam. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Jesus ainda avisa do fim trágico. Olha, a situação dessas pessoas é que elas são cegas, e elas estão se propondo como guias, como líderes, mas de pessoas que também estão cegas. E se você apoiar esse tipo de liderança, você vai ter o mesmo fim que ele. Se são reprovados por Deus, você vai ser reprovado por Deus ao final, seguindo essas pessoas. Então Jesus diz: o que é prudente é deixá-los. Você é responsável em negar, apoiar, seguir esse tipo de liderança espiritual. É isso que o texto está mostrando para a gente lá em Mateus. Então eu pergunto para você: você seguiria, por exemplo, para te guiar numa aventura por uma montanha rochosa, para escalar o Himalaia, para escalar o Everest? Você seguiria ou teria como guia uma pessoa cega? Eu acho que não. A sensatez diz a você que aquela pessoa não está adequada para que você a siga neste tipo de aventura. Isso é sensato. E existe, irmãos, uma realidade na nossa vida espiritual em que é sensato que nós olhemos para algumas pessoas que se propõem como líderes espirituais e que nós digamos assim: não dou atenção, não apoio, não sigo, não ouço. É sensato fazer isso, porque é perigoso. Tal qual você seguir por uma aventura numa montanha rochosa um guia cego, é perigoso para a sua vida espiritual seguir líderes que são espiritualmente cegos, mortos, loucos ou estéreis. E é isso que o texto que nós lemos aqui traz para nós. Na verdade, o texto de Pedro traz muita coisa, nós vamos analisar esse texto mais umas 2 ou 3 vezes. Mas hoje eu quero que você olhe comigo aqui a argumentação de Pedro. Eu quero que você observe aí nos versículos 10 e 11. Cada bloco aqui da descrição de Pedro, ela é marcada por pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos são aqueles pronomes que indicam uma demonstração, fazem um apontamento. Observe aí, versículo de número 10, nós lemos assim: especialmente aqueles que... Versículo de número 12, ele diz assim: esses, todavia, como, esses. Versículo de número 17, ele também diz assim: esses tais são como. Então observe, os 3 blocos aqui de informações que Pedro escreve à igreja começam com pronomes demonstrativos. Essas descrições aqui, portanto, esse apontamento que o apóstolo Pedro está aqui nos dando, não é
agora do que faz um falso mestre, que é o contexto aí, versículo de número 1 do capítulo de número 2, ele disse assim: como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá falsos mestres entre vós. E aí ele começa a descrever esses falsos mestres, quais são suas características. Vai dizer que eles ensinam heresias destruidoras, vai dizer no versículo de número 2 que eles têm uma prática libertina, ou seja, eles têm uma associação clara com coisas imorais, com uma conduta imoral. O versículo de número 3 vai dizer que o modo deles de pastorear não é adequado, porque eles são movidos por avareza e estão dispostos a fazer comércio dos fiéis, comércio de fé, daqueles que creem. Não é agora esse tipo de descrição que Pedro está em mente, nos versículos 10 aí até o 19. Pedro vai descrever agora a condição espiritual dessas pessoas. E é isso que ele quer que nós prestemos atenção, que nós estejamos atentos para rejeitar determinados líderes espirituais, que são falsos profetas, e o motivo que ele dá é o motivo da realidade, da condição espiritual dessas pessoas. É isso que nós temos aqui no texto. E é uma consideração e um recado importante, irmãos, a passar, porque muitas vezes pessoas escolhem a liderança espiritual que apoiam ou seguem sem considerar a condição espiritual daquela pessoa. Elas apenas dizem assim: olha, eu gosto do fulano, é uma simpatia de pregador. É um gênio, é bom no culto dele, ele prega, a gente diverte, a gente dá muita risada e etc. Ou, ó, fulano de tal, você viu o que ele diz, cara inteligente, aquele é um pastor inteligente, aquele é um missionário inteligente, vou seguir ele porque, ó, ele sabe o que faz, um cara intelectual, estudado, culto, raciocínio rápido. Isso não é critério para você colocar a condição, a caminhada espiritual sua em segurança. Isso não é critério. Outras pessoas falam assim: eu não gosto do fulano, de ouvir o ciclano, porque ele trabalha muito com libertação, né? Libertação espiritual. A gente precisa disso, ficar mais leve, etc. Irmãos, não é isso o ponto aqui. Pedro está dizendo o seguinte: olha, nós precisamos prestar atenção à condição espiritual dos líderes. Porque pode ser que as pessoas que você está seguindo sejam espiritualmente mortas, sejam espiritualmente tolas, sejam espiritualmente estéreis. E você não vai querer andar por um caminho que é trilhado por uma pessoa assim. Olha comigo então o versículo de número 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Eu quero que a gente atenha aqui essa expressão que Pedro coloca logo na sequência, onde ele faz o apontamento, aqueles que, aí ele coloca assim, seguindo a carne. Seguindo a carne. O que ele quer dizer com isso? Essa é uma expressão muito usada na Bíblia, né, no linguajar cristão bíblico, que faz referência à natureza humana corrompida pelo pecado de uma pessoa. Esse texto está falando da natureza pecaminosa do sujeito. Deixa-me ser mais claro. Esse texto está falando de uma pessoa que ainda não foi regenerada, que ainda não recebeu uma vida espiritual na sua alma, que não pode ser descrita naquela categoria bíblica de nova criatura. É alguém que segue a carne. Pessoa que não é dirigida pelo Espírito Santo, mas ela é guiada pelos pecados, que inclinam as suas decisões, as suas ações, seus interesses. Ele está falando aqui de uma pessoa que espiritualmente está morta, que não é salva. A palavra de Deus vai trabalhar e usar essa linguagem, né, da carne, de seguir a carne. Por exemplo, no capítulo 7, o apóstolo Paulo faz um contraste com o desejo, a inclinação pecaminosa que os seres humanos têm, e ele chama isso de carne. Ele diz assim:
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Existe uma realidade que na natureza humana, maculada, corrompida pelo pecado, não há bem. A pessoa, ela age totalmente e sempre inclinada para coisas más. Podem ser coisas más no sentido de fazer o mal ao outro, ou pode ser uma ação má apenas no sentido de não se importar com o outro nem com Deus, mas apenas consigo. Isso também é mal. Você vai querer seguir, ter como líder espiritual alguém que tem essa natureza e que é conduzido assim ao longo da vida? Que talvez agirá com ganância, enganando, iludindo, fazendo falsas promessas para se aproveitar dos outros, de você? Ou talvez não faça isso, mas talvez que vai desenvolver um ministério onde ele é o foco, ele está preocupado consigo, com o seu crescimento, com a sua glória. Você vai querer seguir alguém assim? Que está entregue à natureza pecaminosa? Há consequências graves dessa realidade. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Deixa-me mostrar para vocês 2 textos na Bíblia que fazem a gente pensar um pouco na consequência da direção espiritual na vida de uma pessoa que é conduzida pela carne, morta, pela natureza pecaminosa. Como que é diferente da direção espiritual daquela pessoa que é conduzida pelo Espírito de Deus? Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo escreve assim no versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, essa natureza pecaminosa, cogitam das coisas da carne. Sabe, uma pessoa que se inclina à carne, ele cogita das coisas da carne, ou seja, ele não tem chance dele ser um bom líder espiritual, porque ele nunca estará, de fato, preocupado em conduzir a sua vida e a vida daqueles que o seguem para aquelas coisas que são espiritualmente realmente aprovadas por Deus. Ele cogita das coisas da carne. O que ele pensa são nas realidades que estão ligadas ao seu desejo carnal, corrompido, pecaminoso. Mas ele diz, versículo de número 5 ainda, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então pense comigo aqui, Pedro está falando de falsos mestres. Falsos mestres que seguem a carne. Mas vamos pensar em um mestre que não segue a carne, mas que se inclina para o Espírito. O que vai vir da direção desta pessoa? O texto diz, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, ou seja, virão as coisas que são aprovadas pelo Espírito de Deus. Uma espiritualidade verdadeira, autêntica, genuína, bíblica, segura. Pedro quer que a gente pense nisso. É um perigo seguir falsos mestres. Sabe, porque a condição espiritual deles é de morte. Eles estão entregues ao pecado ainda. Eles nunca proporão um caminho que seja realmente ligado às coisas de Deus e às coisas do Espírito. Nunca. Versículo 6, olha como é grave. O apóstolo Paulo diz assim, porque o pendor da carne dá para a morte. Alguém que se inclina para coisas da carne, ele chega aonde? A morte. A tudo aquilo que Deus reprova e, por fim, a própria reprovação última de Deus, a condenação. É isso que inclinar-se para a carne, ou seja, tocar a vida, ter pensamentos, ações e atitudes ligadas à natureza pecaminosa, é isso que vai dar. Portanto, se você seguir um mestre que segue a carne, é para a morte que você vai junto com ele. Mas o do Espírito para a vida e paz. Agora, se você seguir um líder que é aprovado biblicamente, está qualificado biblicamente, tem o perfil bíblico de uma boa liderança da igreja,
Essa pessoa vai ser dirigida pelo Espírito Santo e na sua liderança ela vai conduzindo outras pessoas para aquilo que o Espírito Santo aprova, para a vida, para a paz com Deus. Versículo de número 7, Paulo ainda diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A inclinação carnal, ela é inimiga de Deus. Não tem como essa pessoa fazer algo que Deus vai aprovar. Então você tem que ficar esperto, você não pode falar assim, não gosto do pastor fulano, porque é uma pessoa agradável de ouvir. É uma pessoa agradável de você estar perto, tem uma comunicação ótima. Tá, mas se você está seguindo um sujeito que é morto espiritualmente, na verdade você vai estar em inimizade com Deus, com aquela pessoa. Você vai continuar nessa condição, vai aprofundar essa condição na sua vida. O texto continua dizendo, versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pensa isso na vida de um líder religioso, irmãos. Se um sujeito se coloca como mestre da igreja, mas ele está morto espiritualmente, ele segue a carne, a Bíblia diz que ele não pode agradar a Deus. A liderança dessa pessoa não pode agradar a Deus. E o caminho que ela vai propor para aqueles que estão o apoiando e seguindo também não é um caminho que agrada a Deus. Essa é a profundidade do alerta que Pedro está dando aos crentes a quem ele escreve, à igreja a quem ele escreve. Versículo de número 9, Paulo ainda diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa é a condição espiritual daquelas pessoas. Se elas seguem a carne, elas não têm o Espírito de Cristo. Elas não são salvas. Elas não são de Deus. Irmãos, isso é uma coisa assim, maluca de pensar, mas é real. Existem muitas pessoas que estão em liderança de movimento religioso cristão, evangélico, que é gente que nem salva é. São pessoas que estão mortas espiritualmente e que estão seguindo a carne. A igreja tem que ficar esperta com isso. Não aceitar a liderança, a influência dessas pessoas. Vamos voltar lá para Pedro, não vou usar outro texto não, acho que a descrição de Paulo aí foi bem suficiente. Volta a Pedro, 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 12 agora, eu quero que você perceba aqui, que Pedro agora vai nos mostrar que um outro perigo está no fato de que esses líderes, eles não são apenas espiritualmente mortos, sem salvação, mas eles são espiritualmente tolos, sem discernimento. E ao contrário do que muitas vezes pessoas falam, né? Vou seguir um fulano de tal, olha, ele é um pastor inteligentíssimo, culto, etc. E Pedro está alertando o seguinte, olha, tem algumas pessoas que se colocam como cultas, como inteligentes, como sábias, mas são tolas espiritualmente. Você tem que tomar cuidado com isso. O texto diz, versículo 12, esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também serão destruídos. Olha o versículo de número 14, o final, diz assim, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Essa expressão aqui de Pedro, ela é fortíssima. Pedro diz, versículo 12, esses, todavia, como brutos irracionais. É uma expressão que compara essas pessoas a animais, a bestas, como um boi, uma mula. E aqui no contexto, ele vai usar lá no versículo 15, a ilustração da própria Bíblia, de um homem que assim foi, Balaão, e que se mostrou mais tolo do que sua mula.
O que a Bíblia está aqui dizendo é o seguinte, olha, você sabe, existem alguns bichos que eles estão abaixo do ser humano no nível de raciocínio. Vivem muito por instintos, ignoram qualquer moral, qualquer distinção de certo e errado. São brutos, bichos brutos. E Pedro está dizendo, olha, existem alguns falsos mestres que eles estão no mesmo nível desses bichos, desses seres. Agora, presta atenção, essa comparação não é uma redução dessas pessoas ao nível de raciocínio desses seres em quaisquer coisas, não é? Mas nas questões espirituais, tá? Nas questões espirituais. Existem muitas pessoas que enquadram-se no que Pedro está aqui alertando, que são doutores, que têm livros, que são pessoas que falam, que explicam, que dão ótimas aulas, mas são tolos espiritualmente. É isso que Pedro está falando aqui. Existe essa realidade na Escritura, irmãos. As pessoas ímpias, elas são limitadas espiritualmente, extremamente limitadas espiritualmente. A Bíblia usa essa linguagem em vários textos. Por exemplo, abra sua Bíblia em Salmo 49, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas. Salmo 49, a palavra de Deus diz assim no versículo 20. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. O salmista está fazendo essa mesma comparação. Se você tem um sujeito, ele é cheio de honras, tem um monte de reconhecimento no mundo, mas ele é sem entendimento, ele é como um animal. E espiritualmente as coisas são assim na Escritura. O sujeito pode ter títulos, estudo, academia, etc., falar bem, ser cheio do raciocínio, mas ele pode ser tão limitado quanto uma mula nas coisas espirituais. Volta aí no Salmo 32, a Bíblia vai nos dar algumas descrições de posturas humanas que manifestam esse rebaixamento de inteligência, de sensatez. Por exemplo, a resistência do ser humano em atender ao ensino da Bíblia. A Bíblia coloca isso como uma tolice no nível animalesco. Salmo 32, versículo 7, nós lemos assim: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Estou falando aqui de Deus, do que Deus faz. Versículo 8, então, o salmista diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: existe uma realidade onde Deus coloca sua palavra, sua boa palavra no mundo. Deus tem seus servos, seus profetas, tem as pessoas que anunciam a sua verdade. Ficou registrado, por exemplo, para nós na Bíblia. Para o salmista do tempo da composição do Salmo, tinha as revelações de Moisés que davam direção, instrução, orientação ao povo de Israel. E aqui nós temos então uma realidade onde a proposta do ensino é feita: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Quando Deus dá a sua palavra, irmãos, é a palavra de Deus. Você não tem que duvidar, você não tem que questionar, você não tem que falar assim: mas eu sei. É claro que eu tenho uma ideia melhor do que a de Deus. É a palavra de Deus. Agir assim é tolice, não é verdade? É burrice, é insensatez. E é por isso que o Salmo, logo na sequência, ele diz assim: não seja como um cavalo ou a mula sem entendimento. A pessoa que rejeita a revelação da Escritura, o que a palavra de Deus disse, as orientações que ela traz, ela está sendo tão tola quanto o cavalo ou a mula que não tem um entendimento para ter acesso ao que está escrito na Bíblia, ao que é instruído e pregado pelos profetas. É isso que Pedro está falando para nós. Existe essa realidade. Vai no livro de Jeremias, capítulo 5, um outro texto na Bíblia, onde a Bíblia nos mostra esse rebaixamento, essa tolice espiritual demonstrada na rejeição
ou na resistência a sujeitar-se a Deus, diante do seu poder, da percepção do seu poder no mundo. Jeremias capítulo 5, nós lemos assim, versículo 21. Ouvi isto, ó povo insensato e sem entendimento. O profeta está falando que as pessoas a quem ele está pregando é gente insensata, sem entendimento. Que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz, rebelaram-se e foram-se. O profeta está repreendendo o povo de Israel, dizendo assim, vocês conhecem Deus, vocês têm percepção do poder de Deus, vocês sabem que Deus foi quem estabeleceu limites ao mar. Foi Deus quem colocou a areia por limite ao mar e estabeleceu até onde ele vai e até onde, né, ele volta, o movimento das marés. Vocês sabem do poder de Deus, vocês não vão tremer diante de mim. Isso é insensatez. Vocês são um povo sem entendimento. Vocês não entendem pelo que você vê, pelo que você ouve. Você não percebe que você tem que se dobrar diante de Deus. É esta a postura adequada de todo ser humano. Diante de Deus, ele tem que se dobrar, se sujeitar, dizer, tu és o meu Senhor, eu te obedecerei, eu te servirei. Mas Israel daquele período está dizendo assim, não quero seguir os caminhos de Deus. E o profeta diz, isso é tolice, é um povo sem entendimento. Então, essa resistência em sujeitar-se a Deus e o seu poder, isso é uma tolice espiritual profunda. Quantas pessoas não vivem assim na nossa sociedade? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Outra coisa que a Bíblia nos mostra, em que a conduta e as escolhas da pessoa demonstram essa tolice espiritual, essa insensatez espiritual profunda. Aqui o apóstolo Paulo argumenta que negar dar glória a Deus diante do conhecimento disponível na natureza já é loucura. O texto diz assim, versículo de número 20 de Romanos 1. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, observe essa frase, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Você percebeu aquilo que Paulo está dizendo? É possível conhecer Deus pela natureza. Deus, quando criou o mundo, ele o fez de uma forma tão estupenda e tão singular que qualquer pessoa honesta, sentando para avaliar a realidade de que tudo existe, que existem coisas, que tiveram um princípio, que isso aponta obviamente para um Criador, para Deus. E aí Paulo está dizendo, a pessoa que nega então reconhecer isso e glorificar a Deus, ela se torna nula. Observe que ele usa essa descrição, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Intelectualmente, essa pessoa se rebaixa. Ela se torna alguém sem discernimento elevado, próprio, característico do ser humano. Porque ela está negando a coisa óbvia. Olha a descrição, obscurecendo-lhes o coração insensato. O coração aqui é a mente. É mente. Uma mente obscurecida, apagada.
Sabe quando você lida com um bicho, você fala assim, né? Não, quero que o bicho vai para lá, ele custa entender, bicho de entendimento limitado, né? Parece uma mente ali pequena. É isso que essas pessoas fazem consigo mesmas, obscurecendo-lhes o coração insensato, a mente. Então, não glorificar a Deus diante do conhecimento disponível pela própria natureza, isso diminui a pessoa intelectualmente. Deus fez o ser humano para muito mais, capaz de muito mais. Mais adiante aí, Romanos capítulo 1, uma outra coisa que diminui o nível intelectual dentro dessa realidade espiritual das pessoas é a idolatria. Porque a idolatria leva uma pessoa a dobrar-se diante de uma criatura. Isso é louco. Olha o que diz aí, versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A descrição da Bíblia não é pessoas inteligentíssimas. Elas se julgam inteligentes, mas se tornam loucas. E é onde você vê a manifestação dessa loucura. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso é uma coisa estapafúrdia. Sabe, um ser humano adorar e servir coisas materiais ou seres criados, feitos por ele próprio ou originados, né, da decorrência natural das coisas como Deus fez, sendo que existe um Deus que é todo em poder, pleno em poder, que trouxe todas as coisas à existência, inclusive o próprio ser humano, inclusive os materiais que os seres humanos usam para fazer seus ídolos, para moldarem suas figuras humanas e se prostrarem, acenderem velas, para moldar ou esculpirem figuras animalescas ou híbridas, animais com seres humanos, e se prostrarem diante daquilo, servirem aquilo, dedicarem suas vidas a essas religiões falsas. É louco isso. A pessoa se anula intelectualmente no que se refere à sua vida espiritual, à realidade espiritual que ela vive. Então é preciso pensar isso, jovem, adolescente. Você na escola, você entrar numa faculdade, aquele que já passou numa faculdade sabe disso. É moda desafiar Deus dentro dos ambientes acadêmicos de promoção de conhecimento humano. É moda isso. Mais que moda. É afrontador. Por exemplo, o nosso sistema de educação lida com a formação de conteúdo na mente das crianças, colocando Deus totalmente à parte. Eu fico impressionado com isso. Por exemplo, nós olhamos as matérias dos alunos em geografia, você não vê ali em nenhum momento discutir, nem como possibilidade, uma informação bíblica tão essencial para a geografia do planeta Terra, que foi o dilúvio, por exemplo. Como assim? Como você está formando pessoas sábias se você está tirando ou escondendo delas um dos elementos primordiais, essenciais, que transformou, moldou essa terra onde nós andamos? Isso é louco. E aí arruma assim, um monte de explicações que vão se refazendo e se autolapidando. E muitas vezes ao longo do tempo,
escondidas porque se tornam vergonhosas. Achava que era desse jeito, agora nós temos uma outra teoria, porque melhor. Está percebendo o nível da loucura? E é desse tipo de coisa que Pedro está falando. Volta lá no capítulo de número 2. 2 Pedro, ele diz no versículo 12, os falsos mestres, eles são pessoas que estão nesse nível intelectual relacionado às coisas espirituais. Pode ser pessoas ótimas em português, ótimas em conhecimentos de dados matemáticos, de fórmulas matemáticas, etc. Mas existe também um lado espiritual na realidade do mundo humano. Existe. E nesta parte, nesta esfera, essas pessoas, elas não têm nenhum valor acima de uma mula. Você vai seguir alguém assim? Versículo 12, esses todavia como brutos e irracionais. Versículo 15, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor. Pedro então traz como ilustração disso o caminho de Balaão. É uma ilustração bem adequada. Abra sua Bíblia lá em Números, capítulo 22. Antes de abrir, versículo 15 aí, ele já nos explica o motivo da conduta louca de Balaão. Ele diz aí no final do versículo 15 que amou o prêmio da injustiça. Você deve então ler o texto lá de Números 22 que relata esse evento, pensando nisso, que Balaão foi movido por ganância sempre. Ele amou o prêmio da injustiça. Então vamos lá. Números 22, a Bíblia relata para nós que Balaão foi um falso profeta pagão que foi contratado pelo rei Moabita naquele período ali do Êxodo, quando Israel estava sendo guiado ainda por Moisés. E esse rei Moabita, de nome Balaque, o contratou para amaldiçoar os israelitas, para proferir um agouro contrário ao sucesso dos israelitas. Ele cria nisso. Essas coisas funcionam. Não funcionam. E Pedro vai dizer então que Balaão topou a tarefa porque ele queria se aproveitar, ganhar o máximo que ele podia com isso. Ganância, riqueza. E ele então topa isso. Algo típico do falso profeta. Né? No início do capítulo 2, aí Pedro já nos diz que essa é uma das marcas do falso profeta, ele é movido por ganância. Então, olha aí, versículo 5 de Números 22, eu vou ler aqui rapidamente o texto. A Bíblia narra assim: enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, povo de Israel, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então, esse rei envia mensageiros a Balaão, e Balaão um profeta, assim, falso profeta famoso na época. Ele está distante. A Bíblia diz aí nos primeiros versículos que ele está lá perto do rio Eufrates, bem ao norte dos fatos. Israel estava perto de Jericó, bem ao sul de Israel, ali no Mar Morto. Esse homem envia mensageiros fazer uma jornada por toda a Palestina, por toda a Síria, até chegar lá em cima, perto do rio Eufrates, para encontrar esse tal de Balaão, que era um feiticeiro famoso na época. E as pessoas acreditavam, o que Balaão fala, acontece. Se ele abençoa, abençoa. Se ele benze, está resolvido. Se ele amaldiçoa, aí vira desgraça. A pessoa acreditava, se ele mandou, então lá. Versículo de número 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Observe essa expressão. A coisa era feita baseada no dinheiro. Sabiam disso, já tinha fama. Tem que chegar lá e levar bastante dinheiro. Porque o
trabalho custa alguma coisa. O texto continua dizendo: e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Deus estabeleceu um limite claro para o homem. Balaão, você não vai. Esse é um povo abençoado, protegido por mim, você não vai se meter nisso. Versículo 13. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo, enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. E a oferta foi: vou te honrar muito, Balaão, vou te dar muita riqueza, você não vai decepcionar. E lembra? Pedro nos diz que Balaão era movido por ganância, amava o prêmio da injustiça. O texto então diz, versículo 18: respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Então Deus dá uma permissão a ele: você vai, mas você não vai para fazer o que você quer, você vai para fazer o que eu quero. Balaão então prepara a sua montaria, uma jumenta, e ele toma caminho. Deus conhece o coração de Balaão, sabe que ele estava indo para adquirir riquezas. E no versículo de número 22, nós lemos assim então: acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Deus ficou irado, porque Balaão se prostificou aí, mas Deus está vendo suas intenções reais. E Deus então vai agir de forma contrária a Balaão, de forma a trazer juízo sobre Balaão. Como que isso acontece? Versículo 23. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo para ceifar a vida de Balaão. E que a determinada altura ali do caminho, da trilha, o anjo estava na frente, apareceu ele na frente. Balaão não vê. Balaão está indo para afrontar a Deus e a ordem de Deus. Ele não está prestando atenção no perigo que é isso. Um homem se levantar contra Deus, enfrentar Deus. E a jumenta vê o anjo ali pronto para tirar, para ceifar a vida de Balaão, e ela então sai do caminho e entra pelo campo, fazer um atalho. E ele fica possesso, a Bíblia diz que ele começa a espancar a jumenta para voltar para o caminho. Para ter ali uma viagem talvez mais agradável, né, no lombo do animal. O texto continua dizendo, versículo 24.
Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado, de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. E é que ele continuou a sua jornada. Em determinado momento ele estava entre vinhas e o caminho era delimitado por muros. Talvez vinha de um lado, vinha do outro, e só um muro ali separando a passagem, né? E então o anjo do Senhor aparece naquele caminho. E a jumenta vê, e ela vai para um canto, e ela passa raspando o muro de pedra para não estar ao alcance daquele ser que está pronto para ceifar a vida de Balaão. E ela espreme o pé do homem ali no muro, e ele fica bravo. Que bicho estúpido, né? O caminho está aqui fazendo isso. E ele começa a espancar de novo o bicho. Versículo de número 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. E aí mais à frente no caminho, estreitas o caminho, funila. Ir aquele caminho onde só passa um. E o anjo do Senhor coloca-se naquele ponto. E a jumenta vê o perigo e ela para, ela abaixa-se ali e o profeta começa a bater nela. Sim, versículo 28. Então o Senhor fez falar a jumenta. Olha que coisa. Deus fez um milagre. Operou no bicho a capacidade de fala. Isso é uma coisa impressionante. Eu às vezes fico imaginando, por exemplo, sentado vendo televisão e um dos seus cachorros falar assim: nossa, você viu aquilo? Ele ia ficar assustadíssimo. Balaão presenciou isso. E o bicho então começa a falar e diz assim: que te fiz eu que me espancasse já 3 vezes? E Balaão recompõe e ele responde, né? Porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Ele fica bravo. Ele diz assim: mas como assim? Eu sou o ser humano aqui, eu conduzo você. E eu estou tentando te conduzir para um caminho, você entra para o campo, quero fazer uma caminhada tranquila, você me espreme na parede, agora você empaca aqui, né? Preciso chegar onde está Balaque, você empaca aqui. Você está zombando de mim. Eu sou autoridade, que eu sou um ser humano. Você devia estar me atendendo. E o bicho então diz, versículo 30, porventura não sou tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Então, um ponto aqui é que Balaão estava indo com intenções gananciosas, não para fazer o que Deus tinha dito que ele devia fazer. Eu vou aproveitar a oportunidade que Deus liberou para ir, chega lá, eu vou fazer, né, uma profecia, um encanto contra os filhos de Israel, uma coisa estupenda que vou impressionar Balaque, ele vai me encher de tesouro. Deus conhece o coração dele. Deus fala assim, você vai ser tolo assim? Você vai tentar dar a volta em mim? Vai não. Vou te destruir no caminho. E ele só não foi destruído porque a jumenta livrou ele. E ele foi repreendido por ela. Ô seu insensato, você não está vendo o perigo? Estou te livrando. É esse o exemplo
na Escritura para mostrar isso, irmãos, que existem pessoas que espiritualmente elas são tolas, como Balaão foi, achando que podia dar a volta no próprio Deus. E que não percebeu quão estúpido ele estava sendo. Mais louco do que a jumenta. E Pedro está dizendo para a gente, olha, falsos mestres, eles estão nessa categoria. São pessoas que espiritualmente não têm discernimento espiritual suficiente. São tolos, são cegos. Atentam contra Deus e seu poder. É sábio seguir esses mestres? Não. É sábio ter lealdade e dar apoio a pessoas que são simpáticas, cativantes, aparentam poder e sabedoria, inteligência, mas um conhecimento, uma sabedoria, uma inteligência que não se encaixa nas Escrituras, que desdenha e ignora as realidades espirituais do ser humano. É sábio isso? Não. Não. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Não ficar admirando, né, os filósofos do nosso tempo. São pessoas tolas espiritualmente. Têm muita leitura, são muito cultos em coisas humanas, mas nas coisas espirituais são tolas, são cegas. E ficam propondo caminhos e ideias. Professores de universidade propondo para os jovens, não, esquece esses negócios padrões de Deus, da Bíblia, presta atenção com isso não perde tempo com isso não. Se dedica aos estudos, sua vida está toda aqui, ó, nos estudos. Você tem que se dedicar aos estudos, você tem que vencer na academia, você tem que se estudar, ficar estudando no final de semana, negócio de ir para a igreja. Não, Deus não existe. Deixa disso. Dedique sua vida e a triunfo está nos estudos, no conhecimento humano. Tolo. Em breve estarão diante de Deus e o que importará vai ser suas realidades espirituais, porque o ser humano é um ser espiritual. Então, o que Pedro está mostrando para a gente é essa condição. Falsos mestres que falam mal daquilo em que são ignorantes, falando besteira, coisas que não conhecem, relacionadas a Deus, a palavra de Deus, Jesus Cristo, a salvação. Você não vai dar atenção a esse tipo de coisa. É loucura você dar atenção a esse tipo de coisa. Porque essas pessoas são loucas. São brutos e irracionais. Olha o fim dessas pessoas. O texto diz aí, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo a injustiça por salário da injustiça que praticam. Esse é o fim dessas pessoas. Você vai seguir esse tipo de liderança? É claro que é. Mas há uma última descrição, em versículo de número 17. Ele vai dizer que os falsos mestres são, além de mortos espiritualmente, que seguem a carne, além de tolos espiritualmente, então como brutos e irracionais, eles são estéreis espiritualmente. Versículo 17 diz, esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. São pessoas que não podem saciar e responder às verdadeiras necessidades espirituais dos seres humanos. São como fontes sem água. Eu li uma vez uma história de um viajante que se perdeu no deserto e ele sabia que tinha uma fonte, uma espécie de oásis em determinado lugar, tinha um poço que aquela cultura, né, o pessoal do camelo ali, que perambula pelo deserto, passava para tomar água, para dar água aos animais, etc. E vira, então, uma questão de vida ou morte ele encontrar esse lugar. E esse viajante, então, se dedica, se empenha, e ele consegue chegar ao poço, ao oásis. E ele descobre que o poço está vazio. Era uma época do ano em que nem os beduínos iam lá porque sabiam que o poço secava. Uma fonte sem água. Poço vazio. E essa linguagem que Pedro diz aqui, com relação aos falsos mestres, irmãos, são pessoas estéreis espiritualmente. Você vai até eles para saciar a sede espiritual, para conhecer Deus, entender sobre Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus.
e ele não vai poder corresponder, porque ele não tem nada para oferecer, uma fonte seca. Como névoa impelida pelo temporal. Sabe aquelas partes do país, por exemplo, centro-oeste, que tem a época da chuva bem definida, e que se a chuva não vier, a coisa fica seca? Então imagina, está chegando a época da chuva, tá aquela expectativa, as pessoas querem plantar e precisam da primeira chuva para o plantio, e aí de repente arma aquele temporal terrível, as pessoas falam, agora sim, agora vai vir, ô bênção, alegria, e o vento leva aquilo embora, e de novo abre o sol, e a terra continua rachando seca, estéril, imprópria para o plantio. Pedro usa essa linguagem, diz, o falso mestre é assim. Ele vai prometer, mas ele não vai entregar. Ele é árido, ele é seco, espiritualmente estéril. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é sensato buscar saciar a nossa necessidade espiritual através do ministério, do ensino, das pregações, do apoio de pessoas que são espiritualmente secas? É sensato isso? Não. Você vai procurar irrigar sua vida espiritual com mensagens de ministros e ministérios que são marcados por doutrina falsa, pela ganância, pelo escândalo moral, adultério, fornicações, atitudes e conversas impróprias. Você vai buscar saciar suas necessidades espirituais com pessoas assim, elas são estéreis. Elas não vão entregar nada real. Para essas pessoas, diz aí o apóstolo, está reservada a negridão das trevas, ou seja, o juízo. Você seguir essas pessoas, você não será saciado espiritualmente, de verdade. Você não será edificado, você não será alimentado para crescer na verdade das coisas de Deus. Na verdade, você vai seguir um caminho cujo fim é a negridão das trevas com essas pessoas. É a condenação, é o juízo. Então preste atenção, a Bíblia, eu tenho dito para vocês, segundo a Epístola de Pedro, ela acentua a responsabilidade dos crentes. Capítulo 1, a responsabilidade de nós progredirmos espiritualmente. Capítulo 2, a nossa responsabilidade de nos afastar dos perigos espirituais. Lembra disso, que Pedro está nos mostrando e ensinando que você é responsável. Tenha bons mestres na igreja local. Lembra, ele está escrevendo para igrejas locais. Não siga qualquer pregador de televisão, de internet, de rádio, ou de qualquer outro meio, mídia. Não siga. Isso não é sensato. Se você estiver seguindo uns falsos mestres, muito cristão imprudente, estou querendo ouvir uma coisa de Deus, abre o YouTube, põe lá, né? Qualquer coisa lá de Deus, uma boa mensagem do meu coração, palavra de Deus para me dar ânimo. E nem sabe se aquela pessoa é alguém que está nessa condição aqui, alguém que segue a carne, alguém que é tolo espiritualmente, ou alguém que é estéril espiritualmente. Não é assim que a gente age, não é prudente. Você é responsável. Não aprenda a Bíblia com quem você não possa compartilhar confiança de outras pessoas com quem você já tem confiança. Por exemplo, é natural, normal que os membros de uma igreja tenham confiança nos seus pastores, seus líderes. Não aprenda a Bíblia de uma pessoa que os pastores de sua igreja não tenham confiança com boa fonte de ensino da Escritura. Não faça isso. Você pode se deparar com pessoas que são tolas espiritualmente. Você pode se deparar com pessoas que nem crentes são, que seguem a carne, ou pessoas que são espiritualmente estéreis. Versículo 17. Não aprenda Bíblia ou sobre Deus de pessoas que são desconhecidas, que não são provadas como servos íntegros de Deus. Não aprenda a Bíblia de pessoas que têm na sua história marcas de ganância, serem movidos pela ganância.
pessoas que têm histórico de heresias. Não aprenda a Bíblia com essas pessoas. Pessoas que têm histórico de envolvimento com questões morais. Não aprenda. Pessoas assim são pessoas que estão espiritualmente mortas, seguem a carne. São pessoas que não têm salvação, que não foram vivificadas pelo Espírito Santo, não são conduzidas pelo Espírito Santo. São pessoas que são tolas espiritualmente, vão falar coisas que não conhecem, que não têm o devido temor de Deus. Tá cheio de gente assim, que diz que é profeta de Deus e ousa falar coisas absurdas sobre Deus, ousa trazer interpretações assim, da Arco da Velha, de textos profundos da palavra de Deus, para desviar as pessoas. Não ouça pessoas assim porque elas são estéreis, elas não vão abençoar sua vida, trazer progresso espiritual para a sua vida. Ela não vai te prover alimento verdadeiro. Ela não vai prover condições para que você cresça espiritualmente diante de Deus. Ela vai te enganar, vai te iludir, vai te ensinar a valorizar coisas carnais. Misticismo, esforço humano, conhecimentos secretos, revelações. Tome cuidado com isso. Você é responsável. Vamos ficar de pé e vamos encerrar orando.